Muito bem, meus irmãos, nós vamos trabalhar o capítulo 19 da nossa confissão. Para isso, vamos abrir as Bíblias em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Nós faremos a leitura a partir do primeiro versículo até o versículo de número 17. Nós não vamos trabalhar o texto, mas é mais para que nós possamos lembrar alguns aspectos relacionados à lei de Deus, que é o assunto que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos fazer da seguinte maneira: se o irmão tiver alguma pergunta ou alguma contribuição a fazer, levanta a mão e aí eu já passo a palavra direto para você. Eu creio que é melhor do que nós esperarmos até o final, que caso você tenha alguma dúvida no início, já esqueceu até terminar, então a gente já agiliza e você faz a pergunta logo, ou então faz logo sua contribuição e a gente não fica a depender do final, tá bom? A gente já aproveita já o assunto que está sendo tratado. Diz assim a palavra do Senhor: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que o tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. A lei, meus irmãos, é um assunto que, de alguma forma, hoje, nós temos que estar resgatando nas nossas igrejas, porque por muitos anos, a igreja evangélica brasileira e a presbiteriana também, foi muito influenciada por um movimento teológico chamado dispensacionalismo. O dispensacionalismo, o próprio nome já diz, dividia a história em dispensações, e você provavelmente ouviu muita coisa do tipo: isso é da época da lei, nós vivemos na época da graça. Então essa distinção entre época da lei e época da graça fazia com que muitas pessoas olhassem para o Antigo Testamento e para a lei de Deus como uma coisa ultrapassada. Nós vivemos na época da igreja, do Novo Testamento, da graça, então a lei é uma coisa dos judeus, é uma coisa do passado. Essa visão dispensacionalista durou por muitos anos na igreja, mas nós temos tentado resgatar uma outra visão das Escrituras, que é a visão aliancista, que é o que norteia o pensamento da igreja presbiteriana desde o início. Nessa visão aliancista, nós entendemos de que a lei não faz parte de uma antiga dispensação, mas que a lei faz parte da dispensação da graça, de forma que nós estamos experimentando isso ainda hoje. Nós estamos, então, dividindo a história em dois pactos. Nós dizemos que existe o pacto de obras e o pacto da graça. E é por essa perspectiva que nós vamos trabalhar hoje, dentro dessa distinção entre os dois pactos, o pacto de obras e o pacto da graça. E de como a lei de Deus se encaixa dentro desses pactos e como nós respondemos a essa lei, uma vez que nós estamos dentro do pacto da graça. A nossa confissão de fé, ela reserva o capítulo de número 19, eu vou ficar meio enrolado aqui para ler esses negócios, acho que eu vou dar para alguém ler para mim. Acho que vai sobrar para tu, vice. Acho que eu consigo segurar, vou tentar. Ela vai expor ponto a ponto essas questões. É porque hoje eu estou cheio de coisa aqui na mão. Então eu vou ter que apertar isso aqui, ter que passar aqui, tá vendo? A gente
está se virando. Eu acho que melhora, eu acho que me ajuda nesse sentido, porque de repente eu estou começando a questionar a criação, achando que precisava de um terceiro braço. Aí antes que eu peque, eu acho que o pedestal vai me ajudar. Não, Jesus fez certo, é só 2 mesmo. Então, tá bom. Só no Ben 10 que o cara tem 4 braços. Aí o pessoal não assistia Ben 10, tá vendo? Não querendo denunciar, né? Não, mano. Ben 10 para mim é muito novo. Eu sou da época do Capitão Caverna. Pronto, tá ótimo agora. Tá vendo? Deus não deu o terceiro braço, ele só deu inteligência. Essa é a importância. Certo? Então, o nosso primeiro capítulo da confissão, ele já se inicia. Deixa eu ver se eu consigo passar. Nosso capítulo 19, aliás, o primeiro parágrafo da nossa confissão, ele já se inicia tratando sobre o pacto das obras e trazendo justamente sobre como a lei funcionava naquele momento. Ele faz assim: Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras. Por esse pacto, Deus o obrigou, bem como a toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal, total, exata e perpétua, prometendo-lhe a vida sobre a condição de ele cumprir a lei, e ameaçou com a morte, caso ele a violasse, e dotou-o com poder e capacidade de guardá-la. Vamos destrinchar isso aqui, como isso aqui funciona. Primeiro, o pacto das obras foi feito somente com Adão. Então, o pacto das obras funciona com Adão. A forma como vai funcionar para nós é um pouco diferente. Vai funcionar diferente justamente por causa das condições em que Adão foi colocado para a obediência à lei. Nós não possuímos mais essa condição porque Adão quebrou a lei. Mas Adão tinha uma condição diferenciada. Nós não dizemos que ele tinha livre-arbítrio, porque dizer que alguém tem livre-arbítrio é afirmar que ele pode decidir qualquer tema, inclusive contra a própria natureza. É a capacidade de alguém decidir contra as regras, inclusive, da vida. E o pessoal já levou isso tão a sério hoje que os caras estão dizendo que nasce homem, mas estão dizendo que eu quero ser mulher. Então, isso é livre-arbítrio, mas já vi que não funciona. Então, livre-arbítrio é decidir até contra a própria natureza. Nesse sentido, nem Deus tem, porque Deus não pode mentir, por exemplo. Então, Deus não tem liberdade para mentir. Ele mesmo se impôs essa liberdade. Nós dizemos que temos, então, livre agência. Então, o que Adão tinha era livre agência, que era a capacidade de discernir livremente, de decidir livremente, dentre as opções que lhes eram dadas. Ele tinha, então, a opção de obedecer ou desobedecer. Nesse ponto, então, o pacto das obras funciona com Adão em condições diferentes do nosso pacto, porque nós temos uma dificuldade, porque Adão pecou, nós estamos limitados nas nossas escolhas agora, podendo somente decidir para o mal, lembram? Por causa do pecado. Essa é a nossa maior debilidade. Essa obediência, meus irmãos, que foi concedida a Adão, o obrigava a fazer uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua. É interessante isso, porque a ordem dada para Adão era bem simples, mas era um mandamento: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era o único mandamento que ele possuía e era a única coisa que ele precisava fazer. Agora, deixa eu dizer um negócio bem estranho para vocês. É que a salvação iria ser processada, como ainda é, pelas obras. E aí a gente fica meio assustado, porque a gente se prendeu que é pela graça, não é? Mas eu explico. Eu sou herege, mas às vezes eu falo umas heresias mais ligeiras. Vamos lá. Nós temos que fazer uma distinção entre salvação e vida eterna. São duas coisas distintas nas Escrituras. Por que elas são distintas? Porque vida eterna é o prêmio dado àquele que o obedece. É viver com Deus para sempre. Era isso que tinha sido prometido a Adão. Por isso que era exigido dele uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua. O que ele garantiria? Garantia que tinha vida caso ele obedecesse. Então, Adão tinha todas as condições para obedecer e ele iria receber como prêmio a vida eterna. Esse ponto aqui é importante porque em algum momento da história de Adão, Deus iria premiá-lo com a sua presença por toda a eternidade, caso ele mantivesse-se fiel. E aí vem a punição que lhe era oferecida
caso ele não obedecesse, que era morte eterna, ou separação eterna de Deus, caso ele desobedecesse. Então, no final das contas, a vida eterna de Adão estaria sendo garantida pelas suas obras. E ele tinha as condições para isso, porque ele tinha a livre agência, então ele não tinha as influências externas para tomar a decisão correta. Inclusive, ele tinha uma boa influência, que era a presença de Deus com ele no jardim, o influenciando para o bem. Mas ele escolheu a versão oposta de Satanás, buscando então uma decisão contrária. Nesse ponto, vida eterna se adquire por meio de obras, ok? Mas qual foi o problema que aconteceu no Jardim do Éden? Adão, ao invés de obedecer e adquirir vida eterna, ele desobedeceu e adquiriu morte eterna. As condições de Adão depois da queda se tornaram insustentáveis. Pensem na história de Adão como sendo uma conta corrente no banco. Quando Deus criou Adão, Adão não tinha nada na conta, mas ele tinha que juntar alguma coisa para herdar a vida eterna. Como é que ele juntaria dinheiro nessa conta? Por meio da obediência. A obediência elevaria o crédito de Adão a ponto de que ele herdaria a vida eterna. Mas Adão, ao invés de adquirir crédito por meio da obediência, ele pecou. E nesse momento que ele pecou, ele adquiriu uma dívida eterna. Então a conta corrente de Adão ficou negativa. Agora Adão tem um problema, porque ele não só não tem condições de comprar a vida eterna, como ele ainda tem que recuperar tudo o que gastou para voltar a ser como era zero antes, quando Deus formou. Notou? Para que ele então pudesse fazer isso, ele tem que primeiro pagar o que deve e depois adquirir justiça para chegar nos céus. Por isso que eu digo que tem um jeito de se salvar sem Jesus. Como é? Você vai para o inferno, a regra é básica. Você vai para o inferno, passa a eternidade lá pagando pelo pecado que Adão cometeu. Depois que você terminar de pagar pelo pecado que Adão cometeu, você volta para a terra, aí volta para uma estaca zero, lembra? Você volta com a sua conta zerada, aí você vai obedecer a lei perfeitamente, não pecar nenhuma vez, porque se pecar de mais uma vez só, você tem que voltar para o inferno para pagar de novo. Então, aconselho não fazer isso. Aí você vive a vida sem pecar mais, aí consegue ir para o céu. É um pouquinho difícil, não é? Por isso que nós precisamos também de salvação. E aí vem a obra de Cristo. Nós somos salvos primeiro por causa de Cristo, que pagou o preço de Adão. Então Cristo, quando morre na cruz, Cristo pagou o que Adão devia. Então todo aquele negativo que estava na conta corrente de Adão foi zerada. E aí você pensa assim, então agora eu só preciso obedecer, porque agora eu consigo ir para o céu. Quantos segundos você acha que consegue ficar assim, firme, obedecendo a lei do Senhor, sem cair de novo? Então, se você cair de novo, aí tem que ir para o inferno para pagar. Então, não rola. Por isso que Cristo não só pagou a nossa dívida ou nos salvou, como ele adquiriu um crédito eterno por meio da sua obediência. Por isso que nós dizemos que em Cristo nós temos obediência ativa e obediência passiva. Na sua obediência passiva, ele pagou pela nossa dívida em Adão. Na sua obediência ativa, cumprindo todos os mandamentos, ele adquiriu crédito eterno para que nós possamos ir para o céu. Então nós somos salvos por obras, mas pelas obras de Cristo, não pelas nossas. Nesse sentido, eu sou salvo porque Cristo morreu por mim pagando a minha dívida, e eu tenho vida eterna porque Cristo adquiriu essa dívida para mim. Então, se você hoje tem uma conta corrente do céu com crédito infinito, você não deu um prego na barra de sabão para isso. Cristo que foi lá, pagou sua dívida eterna na cruz do Calvário e adquiriu o crédito eterno para você ir para o céu. Então, nós somos salvos pelas obras de Jesus Cristo. Então, as condições de Adão eram ruins por conta disso. Porque ele tinha a garantia de que teria vida eterna, mas ele fez o contrário. Ao desobedecer, ao quebrar a lei, não era mais possível para o homem ser salvo. Por que não? Porque a eternidade no inferno é a única maneira de se conseguir pagar pela dívida adquirida no Jardim do Éden. Por isso que todos os homens que morrem sem ter o crédito que Cristo adquiriu pela fé, precisam ir para o inferno. Por que eles precisam ir para lá?
Porque eles têm que pagar a dívida de quem? De Adão. Eles adquiriram mais umas também, então eles afundaram ainda mais o poço. Mas a dívida de Adão é que leva os homens para o inferno. Ninguém nasce inocente, porque todo mundo já nasce devendo a dívida de Adão, que era o nosso representante federal. Nesse ponto, o pacto das obras constava de obediência perfeita. Está vendo? O que Adão precisava fazer? Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ponto. Era só isso que ele não precisava fazer. Ele tinha um mandamento, e só com um mandamento, o que ele foi capaz de fazer? De quebrar ainda este mandamento. Uma vez que agora os homens não podem mais ser salvos pela sua própria obediência, Deus imediatamente providencia para que Cristo venha cumprir esse papel que o homem não mais é capaz de cumprir, obedecendo a lei perfeitamente para adquirir crédito, mas tirando o homem dessa dívida eterna, que foi o pecado adquirido em Adão. Daí vem, meus irmãos, o fato de que agora nós temos também uma lei, mas não uma lei nos mesmos moldes da lei de Adão. Por quê? Porque eu não sou mais como Adão. Adão teve a sua natureza humana corrompida pelo pecado, e por conta disso ele não consegue mais decidir a favor de Deus. Enquanto Adão, antes do pecado, ele era livre para escolher, todo que nasce de Adão depois do pecado nasce totalmente tendencioso ao pecado. Santo Agostinho usava a imagem de uma balança de dois pratos para expressar isso. Ele dizia assim, que Adão, antes de pecar, ele podia pecar e podia não pecar, porque não havia peso sobre a balança. Então a balança tanto podia pender para a direita, como podia pender para a esquerda, porque ela era completamente livre. Mas uma vez que Adão pecou, o peso foi colocado todo sobre o lado do mal. Por isso que Agostinho dizia que eu não posso mais não pecar. Então eu só consigo pecar. Todos os que nascem de Adão não conseguem reverter essa balança porque só possui uma influência. A sua natureza pecaminosa o conduz sempre a continuar a pecar. Mas aqueles que foram salvos em Jesus Cristo conseguem balancear isso, mortificando a sua natureza por meio da ação do Espírito Santo. Então não foi retirado de nós o peso do pecado que está num prato. Foi colocado o peso do Espírito Santo do outro lado, no outro prato, para balancear. Então nós não temos uma liberdade, porque nós temos duas influências. De um lado, uma influência maléfica da nossa natureza. De um lado, a influência benéfica da ação do Espírito Santo dentro de nós. Por isso que o pecado, diz o apóstolo Paulo em Romanos, não tem mais domínio sobre nós, porque eu não sou somente obrigado a somente pecar. Eu, de novo, posso pecar ou posso não pecar pela ação do Espírito Santo, mas não por causa da minha capacidade, pela ação do Espírito Santo. Quando Cristo voltar, ele vai retirar o peso que Adão colocou do pecado. E aí vai ser uma condição completamente diferente de Adão antes de pecar. Porque ao invés de nós sermos agora, posso pecar ou posso não pecar, nós teremos somente a influência do Espírito Santo e não mais a influência da natureza pecaminosa. Por isso que ele dizia agora que a nossa condição depois da restauração é, não posso mais pecar. Nós não poderemos pecar, porque nós só teremos uma grande influência, que é a influência do Espírito Santo, que nos impedirá de voltar a pecar. É por isso que na restauração final não tem perigo de acontecer algum erro, não tem perigo de voltar a acontecer o que aconteceu com Adão, porque nós não teremos a capacidade de escolher pecar novamente. Não vai mais haver essa opção para nós, nossa natureza não vai mais permitir isso. Então note que como eu tenho agora uma necessidade de um Salvador, a lei vai entrar nesse processo de balanceamento de influência, onde de um lado eu tenho a minha natureza pecaminosa querendo desobedecer, e do outro lado eu tenho assim a minha nova natureza na pessoa de Cristo, por meio da ação do Espírito Santo, me influenciando a santificação, me influenciando a obediência dos mandamentos. Daí vem a ação dos mandamentos de Deus, da lei de Deus, depois da queda. O que é que vai dizer aqui no nosso segundo artigo? Diz assim: essa lei, depois da queda, continua a ser perfeita regra de justiça. Ele diz, a lei que o Senhor dá agora, depois da queda, ainda é uma expressão de perfeita justiça.
E por que a lei é uma expressão de perfeita justiça? Porque ela é uma expressão direta do caráter de Deus. A lei nos ensina quem é Deus e nos torna imitadores de Deus como filhos amados, diz o apóstolo Paulo. Daí Moisés usar a expressão santidade para o Senhor sempre dizer para o seu povo: sede santos, porque eu sou santo. Uma vez que a lei é colocada em nosso coração por meio do Espírito Santo, então nós temos um novo pacto, o pacto da graça. O pacto da graça é feito no fato de que Deus diz que vai me salvar, garantindo salvação e vida eterna, você já sabe a diferença de uma para outra, na pessoa de Jesus Cristo. E que a lei é me dada para que eu agora responda a essa salvação de forma adequada, expressando o caráter de Cristo no meu dia a dia. A lei, então, não me é dada para salvação, mas ela é me dada para que eu expresse o caráter de Cristo no meu dia a dia para com os que estão próximos a mim. Todos aqueles que foram alvos da ação do Espírito Santo olham para a lei e veem o caráter de Deus e como eles deveriam se comportar. Nesse sentido, ele diz que a lei, depois da queda do homem, continua a ser perfeita, a regra de justiça, como tal foi por Deus entregue no Monte Sinai, em 10 mandamentos. E aqui onde está a expressão máxima da lei. Ela é expressa no Monte Sinai por meio dos 10 mandamentos. Não são todos os mandamentos. Nós vimos um mandamento hoje de manhã: não seja preguiçoso. Então, a Bíblia está repleta de outros mandamentos. Mas cada um desses mandamentos são expressões diretas dos próprios 10 mandamentos. E o próprio Jesus vai resumir esses 10 mandamentos em 2. Ele vai resumir em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, mostrando que todas as expressões da lei são uma referência a Deus em amor. Então eu amo a Deus e amo o meu próximo. E a lei, então, se torna essa expressão de amor. Por isso que amor, meus irmãos, no meio cristão, não é o mesmo conceito que o mundo entende de amor. O mundo entende amor como sendo expressões de carinho. Nós entendemos amor como uma expressão de obediência. Está vendo? Jesus disse com todas as letras: vocês me amam se cumprem os meus mandamentos, se fazem o que eu mando. Ah, eu amo Jesus, eu fico com os olhos fechados, eu levanto as mãos na hora do louvor, eu até choro. Beleza. O importante não é como você sente, o importante é o que você faz. A expressão do amor para Deus são os 10 mandamentos. São os mandamentos do Senhor. Nesse sentido, ele diz: foram escritos em 2 tábuas. A gente fica logo pensando em Moisés com as 2 tábuas, uma do lado e outra do outro, né? Mas aí, falar de 2 tábuas, ele não está dizendo que era 2 tábuas de pedra, necessariamente. Ele está dizendo que existem duas referências com relação à lei. Um grupo de 4 mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, e um grupo de 6 mandamentos dizem respeito à nossa relação com o nosso próximo. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Depois: não farás para ti imagem de escultura, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão, e guarda o dia de sábado para o santificar. Todos esses mandamentos dizem respeito a amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, todo o seu entendimento. Os outros 6 mandamentos são numa relação com o meu próximo: honra teu pai e a tua mãe, não furtarás, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Esses mandamentos dizem respeito ao relacionamento com o meu próximo. Por isso, 2 tábuas. 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos ensinam os nossos deveres, e então os para com Deus, e os outros 6, os nossos deveres para com o homem. É uma regra perfeita de justiça. É a forma que Deus quer que nós nos comportemos. Por isso, os 10 mandamentos deveriam estar na nossa língua, na nossa mente e no nosso coração, justamente para que nós pudéssemos expressar diante de Deus e do mundo a forma como nós o amamos e amamos ao nosso próximo. De forma que, quando nós pensamos na lei do Senhor, ela não é um peso para nós, mas ela é uma consequência direta de uma ação do Espírito Santo em nós. Ela me instrui como é que eu devo ser e pensar enquanto filho de Deus. Por isso que nos 10 mandamentos, se você prestou atenção, existe uma cláusula que antecede os 10 mandamentos. Falou o seu Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Qual é o primeiro pressuposto, então, antes dos mandamentos serem entregues? Essas pessoas foram resgatadas. Está vendo?
São mandamentos para o povo de Deus. Aqueles que foram resgatados pelo Senhor são convocados, então, para fazer parte desse grupo que vai obedecer esses mandamentos. Então, não é um mandamento dado para o Antigo Testamento somente. É um mandamento dado para todos aqueles que estão debaixo do pacto da graça, onde não podem salvar a si mesmos e que precisam de Cristo para ser salvos e para herdarem a vida eterna. Esses mandamentos não irão produzir salvação porque eu sou incapaz de cumpri-los. Não sou incapaz de pagar pelo pecado já praticado em Adão, mas incapaz inclusive de cumpri-los ainda hoje, porque eles são uma justa, perfeita vontade de Deus. E eu não sou capaz, porque ainda existe em mim a natureza pecaminosa que me torna tendencioso ainda para o mal. Lembra da balança com 2 pesos? Eu ainda pendo para um lado, eu ainda pendo para o outro. Nesse ponto, então, a lei aponta para uma coisa que eu vou fazer como um ato de gratidão a Deus e não como um ato de salvação, porque eu não vou conseguir cumprir a lei. Mas, por outro lado, eu vou ter agora a instrução da parte de Deus de como Ele quer que eu seja uma vez que eu fui salvo. Uma vez que eu fui salvo. Por isso mesmo, meus irmãos, quando nós falamos em lei de Deus, nós temos vários aspectos relacionados à lei no Antigo Testamento que extrapolam, inclusive, os 10 mandamentos. Nós temos 3 tipos de leis no Antigo Testamento que a gente precisa saber como se relacionar com elas. Por isso que a partir do terceiro artigo da nossa Confissão de Fé, aqui no capítulo 19, ele vai falar sobre essas 3 leis. Primeiro ele coloca o seguinte: a lei moral obriga para sempre a todos a prestar-lhe obediência. A gente vai voltar para ela. Ou seja, a lei moral diz respeito à lei de Deus. Obriga todos a fazer o que Deus mandou. Todos os pontos. Mas, por outro lado, no parágrafo 3º e no 4º, vai dizer que existem outros 2 tipos de lei. Primeiro ele diz assim: além dessa lei, geralmente chamada lei moral, foi Deus servido dar ao seu povo Israel, considerando uma igreja sob sua tutela, leis cerimoniais que contêm diversas ordenanças típicas. Essas leis, que em parte se referem ao culto e prefiguram Cristo, as suas graças e os seus atos, e os seus sofrimentos e os seus benefícios, em parte, representam várias instruções de deveres morais, e estão todas abrogadas sob o Novo Testamento. Então eu tenho a lei moral, que são os 10 mandamentos do Senhor. Nessa lei moral, diz lá o artigo 5º, que contém dever para todo homem. Quem tem que obedecer os 10 mandamentos? Todo mundo. Todos foram criados por Deus, então todos têm que obedecer. Nesse ponto também, esses deveres são para com Deus e são para com o meu próximo, e deve ser obedecido em todas as épocas. Mas, por outro lado, nós temos as leis cerimoniais. As leis cerimoniais, meus irmãos, foram dadas no Antigo Testamento, em específico, com ordenanças com relação ao culto e com relação, de alguma maneira, até alguns deveres morais também relacionados ao culto. O que nos assusta é que a confissão vai dizer que elas foram abrogadas sob o Novo Testamento. Essas leis, elas diziam como é que o culto deveria ser prestado. E por conta disso, elas tinham uma função. Elas apontavam para Cristo e para o seu sacrifício. Então, as leis cerimoniais, essas leis com relação ao culto, apontavam para a pessoa de Jesus, e de forma que quando Jesus chega, o autor aos Hebreus vai dizer que essas sombras perderam o significado. Porque já que elas funcionavam somente para apontar para aquele que era perfeito, que era a chegada de Jesus Cristo. Então, essas leis cerimoniais incluíam o que comer, o que não comer, o que tocar, o que não tocar. E também tudo que dizia respeito ao culto, a estrutura do culto, como o culto se organizava, como o templo era organizado, de que lado ficava o templo, o que era que tinha no templo, quais eram os móveis do templo, como organizar o templo, qual era a roupa do povo e assim por diante. Tudo aquilo, meus irmãos, é um vislumbre somente da pessoa de Jesus Cristo. Mas é impressionante isso, que Cristo ele é tão complexo, mas tão complexo, que ele teve que ser desdobrado várias leis cerimoniais para apontar para ele, haja vista a quantidade de aspectos relacionados à sua pessoa e à sua obra que não dava para ser contemplada numa única lei. Então você tem uma vastidão enorme de leis cerimoniais para apontar somente para Cristo e para a sua obra.
Nesse ponto, então, cada uma dessas leis prefiguravam Cristo. E no momento que Cristo chega, não faz sentido se manter essas leis do passado. Por que não? Porque Cristo é o cumprimento perfeito. Por que eu não preciso mais de um tabernáculo para adorar? Porque eu tenho Cristo em mim e na igreja, e a igreja agora é o tabernáculo de Cristo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a nova Jerusalém que desce dos céus, quadrada, ataviada. Então, nós somos o templo agora. Nós somos o templo. Eu não preciso manter um sacrifício, porque Cristo sacrificou-se uma única vez, como sacerdote perfeito e como oferta perfeita, para que não precisasse ser repetido. Isso impacta diretamente na forma como nós cultuamos hoje. Porque, por exemplo, o culto da Igreja Católica é um culto baseado no culto do Velho Testamento, justamente porque eles entendem que eles estão replicando os modelos veterotestamentários nos seus cultos. A forma como a igreja é construída é para isso. Por exemplo, se você pegar a igreja matriz, há uma outra exceção, mas geralmente a igreja matriz, ela é construída de costas para o nascente. Sempre é virada para o poente. Preste atenção nisso. Por quê? Porque o tabernáculo tinha que ser construído sempre assim. Toda vez que eles iam construir o tabernáculo, ele sempre tinha que ficar de costas para o nascente e voltado para o poente. Eles têm a mesma estrutura de divisão. Por exemplo, toda igreja matriz tem um crucifixo na frente. O crucifixo na frente marca o pátio santo da igreja. Por isso que a quermesse, a festa profana, deve acontecer depois do crucifixo. Então eles têm de alguma forma o pátio santo, eles têm o santuário, que eles chamam da igreja, e eles têm um altar. E nós não temos altar. Porque altar implica duas coisas: lugar do santo e lugar do sacrifício. E nós não fazemos mais sacrifícios. É por isso que o pastor não é chamado de sacerdote, porque sacerdote é aquele que executa um sacrifício. E a missa é um sacrifício, onde Cristo é de novo morto, de novo rasgado, de novo seu sangue é derramado na hóstia e no vinho. Então, por isso que eles têm um sacerdote, é por isso que eles têm um altar. E o altar para eles é o Santo dos Santos, a nave da igreja é o santuário, e do lado de fora é o pátio externo. Nós não temos essa divisão. Por isso esse lugar aqui não é um altar. Esse lugar aqui é só um palco. Esse lugar aqui não é um altar. Porque nós não temos aqui um sacrifício, nós não temos um santo aqui. Ele habita em nós, mas não aqui. Esse não é o lugar dele. Notou como a gente tem uma visão católica ainda? Então, vejam, eles têm as mesmas figuras do Antigo Testamento, está vendo? Eles mantêm as leis cerimoniais, de alguma forma. Eles replicam. Mas o Novo Testamento vai dizer o seguinte: Cristo cumpriu tudo isso. O sacrifício não é mais necessário, porque Cristo é o sacrifício perfeito. O sacerdote não é mais necessário, porque Cristo foi o sacerdote perfeito. O templo não é mais necessário, porque a igreja de Cristo é o templo perfeito. Tudo já está posto na pessoa de Jesus Cristo e na sua obra. Por isso que as leis cerimoniais não nos servem mais. Ah, pastor, se não serve, não vale nem a pena ler, porque é chato. Você vai ler a Bíblia toda, já leu a Bíblia toda esse ano? Se você começar a ler, geralmente nessa parte desiste. Porque começa, pega o carneiro pelo lado direito, pega pelo lado esquerdo, depois pega assim, faz assim, e limpa assim. Não, tem que limpar desse jeito. E a gente fica desesperado com tanta regra, não é? Para que eu preciso ler isso? Leia sabendo que leis cerimoniais são para mostrar o quanto o seu Deus é santo e como é difícil chegar a Ele. Na verdade, era impossível chegar a Ele. Mas como Cristo fez tudo por você para que você pudesse chegar-se a Ele. Cristo fez tudo para que Deus pudesse habitar entre nós. Foi isso que Ele fez. Para que nós pudéssemos morar com Ele. Veja que especial. O tabernáculo é fantástico. O tabernáculo deveria ficar no meio da congregação. Então, tinha um acampamento e no meio ficava o tabernáculo. Então, todas as tendas eram armadas a partir do tabernáculo. Cada um tinha a sua região, mas tudo era montado a partir do tabernáculo. E Deus deu um bocado de regra, uma tonelada de regras, para poder morar no meio do povo. Porque Ele queria morar no meio do povo. E o povo tinha que cumprir as regras. Quando o povo quebrou as regras, Ele disse: não vou mais com vocês. Não vou mais com vocês. Notem, porque Ele está dizendo: eu vou destruir vocês. Porque o nosso Deus é fogo devorador. E Ele destrói todo o pecado que estiver perto dele. Então Ele ia matar todo mundo. Então para que estava todos aqueles sacrifícios, tudo aquilo ali?
para que Deus pudesse conviver com eles. Cristo fez um negócio muito maior. Porque Cristo não só permitiu a presença de Deus entre nós, Cristo nos levou para dentro dos santos, onde só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para prestar o sacrifício. Por isso que a Nova Jerusalém que desce dos céus, ela é quadrada. Ela é quadrada justamente porque ela é uma representação direta do Santo dos Santos, todo dourado. Nós moraremos por toda a eternidade no Santo dos Santos, morando na presença do próprio Deus da Arca da Aliança. Eu estou com uma obra muito maior e muito mais complexa. Ele fez tudo que era necessário. Daí nós temos as chamadas leis civis. Israel, meus irmãos, era uma nação, e por isso ela precisava de leis. Daí vem o artigo 4. A esse mesmo povo, considerado como um corpo político, Deus deu leis civis que deixaram de vigorar quando a nação daquele povo deixou de existir e que agora não abrigam além do que exige a sua equidade geral. Então, em outras palavras, a lei civil também foi dada para Israel enquanto povo. O que estava, gente, saindo do Egito era um bando, não era uma nação. Notaram? O que eles eram? Um monte de famílias que estavam saindo de uma terra. Eles não tinham organização nenhuma. E o que Deus faz entre a saída do Egito e a entrada na terra é constituir uma nação. Ele vai dar uma religião para esse povo, ele vai dar leis para esse povo, ele vai estruturar um sistema político de governo para esse povo. Então ele vai montar de forma que quando entra em Israel, quando entra na Terra Prometida, entra uma nação organizada com toda a estrutura política necessária para viver, para existir. Inclusive até as regras com relação ao rei que eles haveriam de ter já estavam estabelecidas, já estava tudo prontinho lá, todo o sistema político. Quando eu olho então para isso, nós não vivemos numa teocracia, então, de alguma forma, as leis civis de Israel não são aplicáveis hoje, porque não dá para sair cortando a mão do camarada que faz uma coisa, uma besteira aí de vez em quando. Dá vontade, né? Mas não pode sair cortando a mão do povo assim, cortando os dedos. Mas tem uma coisa interessante. Ela nos serve como padrão de justiça para a vida social. Qual é a nossa grande tristeza com relação ao Brasil? É que nós não temos justiça. Nós não temos, de fato, justiça. Nós não temos justiça porque desde lá atrás, desde o início do século passado, nós temos um pensamento pagão, anticristão, norteando o nosso sistema político. A Constituição de 88 foi basicamente um grito de liberdade de Deus. E abandonou o Senhor completamente, mesmo que tenha lá no início dizendo que estava amando o Senhor. Porque ela tornou o Estado divindade. Então, nosso sistema político tornou o Estado uma divindade, e que requer adoração a essa divindade. A tal ponto de que tudo que existe nas nossas leis olham para o Estado e não para nós. Mas olha só como as leis civis de Israel poderiam nortear muito bem nossas relações hoje. Por exemplo, lá tem uma regra que diz o seguinte: se caso alguém roubar um boi e o cara for pego com um boi na mão ainda, o que é que ele tem que fazer? Ah, pastor, devolver o boi. Não, ele tem que devolver o boi e dar mais um. Por quê? Pelo prejuízo que me deu de ter que ficar atrás, de ficar procurando, de tentar conseguir. Você já parou para pensar se no Brasil essa lei funcionasse? Para cada camarada que roubasse um celular, quando o cara fosse encontrado, ele tinha que te dar 2 celulares. Meu amigo, eu ia sair feito Silvio Santos na rua. Quem quer dinheiro? Porque era um baita investimento de 100%, gente. Investimento de 100%. Pegou 100, me dá 200. Olha! Era um investimento, mas tinha coisa a mais. Se por um acaso o cara já tivesse vendido o boi, ou já tivesse matado o boi, ele tinha que devolver 4 bois. Gente, aí o investimento era mais alto ainda, notou? Isso fazia com que roubar fosse um péssimo negócio, porque no momento que você fosse pego, quem era recompensado? Não tinha cadeia, tá vendo? Vai para cadeia. Não, vai para cadeia não. Você vai devolver 4 vezes o que você roubou. A vítima era recompensada, tá vendo? Quem era mais importante? A vítima. O que é que o Estado brasileiro faz? Quem é a vítima? Eu sou a vítima. Você pede o celular, mas a vítima é o Estado. Ai, roubaram o celular do meu cidadão. Fiquei tão magoado. Vou pegar esse camarada, colocar numa cadeira ali, para ele ficar ali de castigo, pensando no que ele fez. Porque se ele ficar de castigo, pensando no que ele fez, quando ele voltar, ele não vai mais roubar celular. E você, ficou como? A vítima, eles não estão nem ligando para a vítima.
A vítima morre, perde tudo, perde celular, perde carro, e você perdeu mesmo, filho. Perdeu mesmo. Porque quem é a vítima no nosso país? O Estado se coloca como vítima. Você foi só uma ocasião. Notou como é totalmente o oposto do que a Escritura ensina? É totalmente o oposto. Nas Escrituras, a vítima é recompensada diante do agressor, não o Estado. O Estado é aquele que vai recompensar a vítima diante da agressão que ela sofreu. É por isso que se alguém matava alguém, como é que era punido? Morre também. Se um engenheiro constrói um prédio e o prédio cai, e o que mais tem em Pernambuco é prédio caindo, o que acontecia se o prédio caísse? Pegava a família do engenheiro, colocava dentro de um prédio e derrubava também. Ah, pastor, coisa horrível. Por quê? Nenhum engenheiro ia construir um prédio de qualquer jeito. Por que não? Porque quem sofreu foi a família que morreu. Ele tem que, na pele, sentir também. Então ele dizia, eu não quero meus filhos mortos, então vou construir um prédio que não vai cair nunca. Notou? A vítima era recompensada. Então essas leis civis não são aplicáveis hoje, mas deveriam nortear com conceitos úteis para os nossos legisladores. Então o que é que nossos candidatos políticos que estão lá no Congresso deveriam saber? Né? Puxar brasa para debaixo dos evangélicos, não. Eles deveriam saber a lei do Senhor para saber o que é justo e o que é injusto. Eles deveriam estar buscando nas Escrituras para saber quais são os posicionamentos que Deus dá com relação às injustiças, de como as coisas devem ser. 2 homens estão brigando, diz a Bíblia. Aí tinha uma mulher grávida, a mulher sempre se mete na briga para tentar separar, aí ela estava grávida, bateram nela e ela perdeu o bebê. Ele faz, vão pagar uma multa para ela. Vão pagar uma multa para ela. Vão ter que recompensá-la financeiramente. E ele fica estabelecendo regras de como lidar com o caso. Você tem um boi, aí o boi está solto. Aí ele, se você sabe que o seu boi é bravo e matar alguém, você é culpado pela morte dessa pessoa. Ah, pastor, mas isso não se aplica não, porque ninguém tem boi não. Mas se você tem um carro sem freios, correndo desmantelado pela cidade e atropelou alguém, não foi um acidente. Ele vai dizer, foi assassinato. E você deveria ser punido como um assassino. Está vendo? Porque essas leis, tanto as cerimoniais como as civis, apontam para o caráter de Deus também. Quer ver só uma coisa interessante? Tem uma lei no Antigo Testamento que é bem legal. Ela faz assim. Caso você vá construir uma casa, vai fazer uma laje, quando você for fazer a laje, faz uma muretinha ao redor da laje, mais ou menos a altura de 1 metro, 1 metro e pouco, ao redor da laje todinha. Por quê? Parece que a regra é tão simples, né? Tipo, faça uma varanda na laje. Gente, a laje era importante naquela época. Primeiro, para dormir. O pessoal, era um calor terrível, não chovia. Aí adivinha o que o pessoal fazia? Ia dormir em cima da laje. Aí ele faz, pode ser que tenha alguém, uma criança, que se acorda de noite, ou você mesmo se acorda desorientado, tem gente que é sonâmbulo. Aí, resultado, não tem a muretinha, o que acontece? Cai de cima da casa. Ah, pastor, foi um acidente. Não, foi não. Você é culpado de assassinato, porque você deveria ter feito uma muretinha ao redor da laje. Aí eles faziam um churrasco também. Tinha um negócio de um churrasco na laje, e não era com Coca-Cola não, gente, era com vinho. Eles faziam esse churrasco na laje, e tinha uns cabas que gostavam mais de tomar vinho do que comer carne. Então, o cara de repente tomava uma a mais, e adivinha? Despencava lá de cima, caía de cima da casa, morria. Acidente, não. Mas ele estava bêbado, não. Você é responsável pela segurança do seu irmão. Você deveria ter feito a mureta. Você é culpado. Nota que é o oposto do que Caim diz para Deus. Lembram? Quando Deus pergunta, cadê Abel? Ele fez, eu sou, por acaso, babá dele, para saber onde ele está? Resposta, nós somos responsáveis pela segurança do nosso próximo. Por quê? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você é responsável pela segurança do teu próximo. Aquele fio desencapado que tem na tua casa, que tua mulher está pedindo para tu ajeitar faz uns 6 meses. Você não ajeitando e ela tomando um choque, Deus te responsabiliza, porque você foi irresponsável por não cuidar da segurança da sua esposa com aquele fio desencapado. Está vendo como isso se aplica muito fácil? Manutenção do carro, manutenção de freios e pneus. Isso se aplica também
Amar ao próximo como a ti mesmo. Essas leis eram expressões diretas da lei moral, tá vendo? Então estavam lá para serem cumpridas, mas tem princípios importantes para a gente pensar nelas hoje. Então não são coisas que simplesmente ficou para Israel, mas são questões que são aplicáveis hoje, para mim e para você, para que a gente entenda como é que a justiça deveria ser implementada. Daí, o valor da lei para nós hoje. O artigo de número 6º, o 5º diz que é a lei moral. O 5º diz que a lei moral, ela é vigente e ela continua valendo para nós todos, obrigando todas as pessoas justificadas, como as outras, não somente quanto à matéria nela contida, mas com respeito à autoridade de Deus, Criador, que deu Cristo no Evangelho, não anula de modo algum essa obrigação. Então, todos nós temos obrigação com a lei moral. Mas, nesse sentido, que valor ela tem para nós? Eu não vou ler, não, porque aqui é cumprido esse, senão vocês estão com fome já. Mas, basicamente, ela aponta o seguinte. Primeiro, a lei moral, ela vai apontar para a vontade de Deus para nós. Mas não sei qual é a vontade de Deus. A lei, os 10 mandamentos diz qual é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. Ele quer que nós sejamos assim. É assim que Ele quer que a gente seja. Por isso, todos os desdobramentos de cada uma das leis apontam justamente para a forma como nós vamos viver. Eu toquei um pouquinho rapidamente ali sobre o marxismo e o pensamento socialista de como os bens devem ser tratados. E todo mundo acha que deveria ser tratado com muito cuidado, porque, afinal de contas, isso é fazer o bem ao próximo. Mas nós temos um princípio bem básico, meus irmãos, na própria lei. A lei diz o seguinte: não furtarás. Quais são as implicações por exemplo, a lei dizer não furtarás? Ela está pressupondo que existe propriedade privada, está vendo? Primeira coisa que ela está pressupondo, que alguém tem posse de alguma coisa. E que essa pessoa tem direito a ter posse disso. Está vendo? Segundo, ela diz que tomar a posse dessa outra pessoa é quebrar a vontade de Deus. Que Deus não quer que você tire da outra pessoa o que a outra pessoa possui. Então veja que a ideia de se apropriar de alguma coisa, de quem quer que seja, do jeito que for, está proibida pelo Senhor, porque o Senhor pressupõe propriedade privada e proteção à propriedade privada. E isso inclui os clipes e canetas do trabalho. Você não comprou aquele clipe. Pastor, mas é só um clipe. É só um clipe. Se é só um clipe, você passa na livraria e faz o quê? Compra um clipe. Mas você não leva os clipes do seu trabalho para casa. Por que não? Porque os clipes pertencem a quem? À empresa. E se você pegou alguma coisa que não é seu, você roubou. Mas é só um clipe? Que inferno barato da Muzenga, né? É tão barato. Mas nesse ponto, é que Deus orienta para a nossa vida. Cada um de nós somos obrigados a cumprir isso, independente de onde esteja. Independente se é brasileiro, japonês, chinês, coreano, seja lá o que for. Todos são obrigados diante dessa lei e serão julgados por ela. Serão julgados pela quebra dela. Nesse ponto, ela nos mostra uma coisa muito séria, que é a nossa incapacidade em manter a lei do Senhor como padrão de justiça em nosso coração, cumprindo-a perfeitamente. Para que serve então a lei de Deus? Para dizer que você não merece salvação. Ela está lá, diz o apóstolo Paulo, funcionando como um aio, como uma babá, que te obriga a ver que você não é capaz. Porque é muito fácil a gente pensar assim: não, mas eu sou uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa, eu não faço tanta coisa ruim. Minha vida é de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E o que é que eu estou fazendo de tão mal para pecar? A Bíblia diz que você só precisa quebrar a lei uma vez em um único preceito dela. Quantas coisas eu preciso fazer para ir para o inferno? Bem, já vai se não tivesse pecado nenhuma vez. Porque Adão pecou, então já recebeu o pagamento. Mas se você pudesse viver a vida sem pecar, quantos pecados você precisava praticar para ir para o inferno? O clipe. Só precisava de um único pecado. Mas quantos nós quebramos, meus irmãos? Um monte. A gente quebra um monte. Então, nesse ponto, a lei funciona para dizer o seguinte: você não é capaz. Você está perdido.
Ela é usada pelo Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ela então tem uma função didática muito importante, porque ela vai nos dizer: você precisa de alguém que cumpra perfeitamente no seu lugar para você ser capaz de ser salvo, porque do contrário não vai dar certo. Por isso nós nos escondemos por trás de Cristo, porque Ele é o único que cumpriu a lei perfeitamente em todos os sentidos. Você vai ver Mateus fazendo isso o tempo inteiro. Ele fez isso para se cumprir o mandamento. Ele fez isso para cumprir a lei. Ele fez isso para cumprir a lei. Para mostrar que até nos momentos em que ele não conseguia fazer sozinho, o pai e a mãe fizeram. Ao 8º dia de nascido, circuncidaram, prestaram sacrifício. Eram pobres, não podiam pagar por muita coisa, mas tinham um sacrifício feito para pobre, era 2 pombinhas. Foi isso que José e Maria deram, 2 pombinhas, porque eles não tinham dinheiro. Mas está lá o sacrifício feito. Cada parte do processo, em cada momento, ele cumpriu a lei. Para que eu e você pudéssemos descansar com relação à nossa salvação. Porque eu não sou salvo porque eu cumpro a lei. Eu não sou salvo porque eu cumpro a lei. Porque a própria lei vai dizer: você não merece. Tem um sistema de evangelismo produzido pelo reverendo Ageu Magalhães, que é fantástico. Ele começa fazendo uma série de questionamentos. Então, funciona como se fosse uma pesquisa. Você vai pesquisando com uma pessoa, fazendo perguntas, e a pessoa vai respondendo. E aí, em determinado momento, tem aquela pergunta: você acha que é uma boa pessoa, de que você poderia ir para o céu? A pessoa: cara, eu sou uma boa pessoa. Não faço nada de errado, não. Aí, em seguida, ele começa a perguntar: me diga uma coisa, você já falou mal de alguém? Já. Você já teve raiva de alguém a ponto de querer estrangular a pessoa? Já. Aí ele começa a fazer essas perguntas e diz: isso aqui é a quebra do mandamento fulano de tal. Isso aqui é a quebra do mandamento fulano de tal. Quando pensa que não, o que é que o cara descobre? Quebrou os 10. Aí ele diz: agora me diga uma coisa, quem quebra os 10 mandamentos, vai para onde? Tem purgatório que limpe. Aí Cristo é apresentado, porque é justamente isso que ela vai fazer. Vai nos mostrar a nossa realidade de pecado, para que nos aponte para Cristo. Mas, por outro lado, ela também vai nos lembrar, irmãos, de que pecado tem consequências. E as consequências nos faz repensar antes de cometermos o pecado. Todo pecado tem consequência. E não se enganem. Elas estão lá para provar de que o que vocês fez estava errado. Às vezes as pessoas acham o seguinte: eu vejo muito isso em testemunhos. Não, eu já fiz isso, eu já fui assassino, eu já fui integrante de grupo de extermínio, eu já fui macumbeiro, já fiz sacrifício de criança. Já viu esse tipo de testemunho? A minha pergunta em seguida que eu faço é: já cumpriu pena? Não, eu sou nova criatura. E converter apaga passado? Apaga consequências de pecados? Não, meu irmão, você cometeu assassinato. Por favor, vamos dar testemunho lá para o delegado. O delegado: Maria, eu vi esse seu testemunho. Vamos lá, você vai ter que dar testemunho para ele. Chega só: eu era do grupo de extermínio, eu matei. Eu vou mostrar para o senhor onde foi que eu escondi os corpos, tudinho. O delegado vai amar. Depois você vai dar esse testemunho para o juiz. Vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Porque nós achamos que conversão apaga passado, e não apaga. Pecado tem consequências. E elas vão durar por muito tempo. Então, a lei diria assim: não faça porque você vai quebrar a cara. E vai ter consequências por muito tempo. Davi foi perdoado pelo pecado com Betseba e pela morte do marido de Betseba? Foi. Ficou por isso mesmo? Não, perdeu 4 filhos no processo. Do jeito que ele disse que ia acontecer. A pergunta de Natan foi: o que a gente faz com um homem que pegou a ovelhinha do vizinho e matou e comeu? Davi diz: a gente pega esse camarada, pune-o, e ele vai ter que dar 4 ovelhas no lugar. O que é que Davi teve que fazer? Deu 4 filhos no lugar. Deu 4 filhos no lugar. Ou seja, teve punição na vida dele. Teve consequências. Os mandamentos dizem: não peque, não quebre os mandamentos para não ter consequências. E por último, ao mesmo tempo que nos mostra as consequências da quebra, nos mostra os benefícios da obediência. Andar com a consciência justa e limpa diante de Deus, andar de acordo com o Evangelho. Nesse ponto, meus irmãos, só para fechar, o Evangelho não é oposto à lei. Ele não é contraditório à lei.
A lei, então, no Evangelho, é um ato de obediência graciosa do povo de Deus. Eu já fui salvo. E o que é que Deus requer de mim? Obediência a esses mandamentos. Não para que eu seja salvo, mas porque eu quero me parecer com Cristo. A minha aparência com Cristo está refletida nos mandamentos. Então eu vou cumprir os mandamentos, porque isso diz respeito à vida como cristão deve ser vivida. A obediência, então, não é uma escravidão, uma imposição, mas é um ato bonito de submissão e gratidão ao Senhor. É de dizer: Senhor, eu te amo. E como é que eu amo ao Senhor? Eu faço o que o Senhor manda. Às vezes a gente tem umas declarações de amor estranho, né? Porque a gente acha que as pessoas têm que gostar do que a gente gosta. E geralmente, quando se casa, o negócio desanda, porque tem a comida que o povo gosta de comer, né? Gente, eu casei com uma pernambucana. Então a comida de pernambucano é muito diferente da comida de paraibano. Muito diferente. Então eu gosto de arroz de leite, com feijão verde com nata, entendeu? Gosto de carne assada, comer com rapadura e uma banana dentro do prato. A comida paraibana é pastosa, cremosa. A comida pernambucana é seca, tem muita farinha, muito arroz solto. É seca, eu fico entalando. Mas minha mulher é pernambucana. Quando ela quer me agradar, o que é que ela faz? Comida de Pernambuco. É a melhor comida do mundo. Eu tenho jeito. Não, eu não posso reclamar não, eu estou gordinho por causa dela. Mas vejam só que interessante. Aí uma vez eu disse para ela: minha filha, eu sei que você quer fazer a melhor coisa do mundo, que você jura que macaxeira com charque é praticamente o céu na terra, que cuscuz é divino. Maná era cuscuz. Maná era cuscuz. Pernambucano acha isso. Mas para mim não é. Então, minha filha, você bota o cuscuz na frente de mim, eu digo: milho de novo? Eu não como nem pipoca mais para não comer milho. Note que para eu agradar, eu tenho que agradar quem? O outro. O gosto do outro. Se eu quero agradar a Deus, eu faço do jeito que eu acho que Ele vai gostar. É isso? Como é que eu faço? Como Ele gosta. E como é que Ele gosta? Os mandamentos me dizem que Ele está dizendo ali, com todas as leis, como é que Ele quer que eu seja. Ele seja igualzinho a mim. Igualzinho a mim. Seja parecido comigo. Porque se você for parecido comigo, você vai entender qual é o seu propósito. Nesse sentido, a lei de Deus, dentro do Evangelho, de forma livre e alegre, nos leva a fazer a vontade requerida pelo Senhor na lei. Eu vou fazer isso com um bom grado, com gratidão. No Evangelho, essa obediência não visa a justificação, porque Cristo já fez isso por mim, mas visa um ato de gratidão, onde eu vou confirmar que o Senhor me salvou. Todo salvo vive vida santa e tem como padrão de vida justamente a lei do Senhor. Nesse sentido, a lei é para nós um ato de gratidão para com Deus, de alegria, porque Ele nos deu o privilégio de, pelo Espírito Santo, nos parecermos só um pouquinho com Ele. A lei, então, se torna esse espelho para onde nós olhamos e assim sermos parecidos com o Senhor. É isso. Perguntas?